Continuando então, só lembrando que esse slide, então ele mostra só um compilado das variáveis, das grandezas que vão ser analisadas daqui para frente e as suas unidades no sistema internacional. E só lembrando, só dando destaque aqui para duas delas, que é o Q bolinha e o W bolinha, que representa a taxa de transferência de calor e a taxa de realização de trabalho. Ok? Então, a gente vai começar com o estudo do Teorema do Transporte de Reynolds aplicado à conservação da massa, o que vai nos fornecer como resultado a equação da conservação da massa na forma integral aplicada a um volume de controle. É isso que a gente vai deduzir nessa parte da gravação. Tá? Então, basicamente, essa equação que a gente vai enunciar agora, ela indica que a variação temporal da massa dentro do volume de controle é igual à soma, ou à variação líquida do fluxo de massa atravessando todas as fronteiras. A gente vai enxergar isso matematicamente aplicando o Teorema do Transporte de Reynolds para a grandeza extensiva massa. Então, o Teorema do Transporte de Reynolds, ele nos diz que a variação temporal da propriedade para um sistema é igual à variação temporal da grandeza, só corrigir aqui, então da grandeza no volume de controle mais a taxa de transferência líquida, então da grandeza em um conjunto de superfícies de controle. Então o que a gente vai fazer agora é substituir a grandeza extensiva pela massa e a grandeza intensiva pela unidade, já que a massa é dividida pela massa. Então a gente tem dm para um sistema dt igual, substituindo isso aqui por 1, o n, a gente vai ter a integral para um volume de controle de ρ dv, mais a integral para a superfície de controle de ρ v, produto escalar A. Se a gente voltar aos slides, se vocês voltarem aos slides, vocês vão ver que, que para um sistema fechado, a variação da massa dentro dele é igual a zero, que é o próprio conceito de sistema fechado. Então, por isso que eu posso simplificar essa expressão da seguinte forma. Só deixando claro, gente, para quem teve dificuldade de enxergar, essa integral está no numerador aqui dessa derivada. Então, é a derivação do resultado dessa integral em relação ao tempo. Ok? Então, essa é a nossa variação temporal e esse é o nosso fluxo líquido. Lembrando que o primeiro termo representa a taxa de variação da massa dentro do volume de controle e o segundo termo a taxa líquida, ou fluxo líquido de massa através da superfície de controle. Esse termo vai existir em quantidade dependendo da quantidade de superfície de controle que eu tiver no problema. Se eu tenho, vamos lembrar, por exemplo, do viscosímetro caseiro que eu pedi para vocês construírem. No viscosímetro caseiro, eu tinha duas fronteiras imaginárias, que era o topo do reservatório e a saída da tubulação. Agora, somente na saída da tubulação que eu tinha passagem de fluido. Então, eu teria, nesse caso, somente uma superfície de controle. Agora, se eu abro uma torneira lá na parte de cima do reservatório, o que eu vou ter? Passagem de fluido por cima e passagem de fluido saindo pela tubulação. Então, nos dois casos, eu vou ter passagem de fluido pela superfície de controle. Nesse caso, eu tenho que resolver com duas integrais de superfície de controle. Uma para a superfície de controle de entrada e outra para a superfície de controle da saída. É assim que a equação da conservação da massa ela é resolvida, ela é desenvolvida. Então, aqui mais uma vez, a representação da interpretação física de cada um dos termos. A interpretação física é muito importante, talvez mais até do que a própria resolução matemática, porque permite a gente fazer essa associação entre a ferramenta da matemática aplicada ao conceito físico, que é o que a gente está analisando através do princípio de conservação da massa. Ok? Então, vou dar continuidade agora a algumas simplificações da nossa expressão. Então, a primeira delas é a aplicação ao fluido incompressível, como vocês lembram,
a massa específica constante. Então, a partir da expressão anterior, se eu considero a massa específica constante, eu posso fazer algumas simplificações e chegar nessa expressão aqui para a equação da conservação da massa. E o mesmo pode ser feito para o caso de um escoamento permanente uniforme associado a um fluido incompressível, que vai resultar na expressão mais simples de todas para a conservação da massa. Eu ainda posso fazer uma simplificação adicional nesse caso, que é considerar como a massa específica constante. Então eu vou ter o somatório, somatório do produto área, que vai dar então aquele produto clássico, né? Vazão como sendo velocidade vezes área.